Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa classe da Escola Sabatina. Mais uma vez, a gente pede licença a você para entrar dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu coração, levando a palavra do Senhor. Tá? Como costume, a gente sempre pede que vocês fechem os olhos para que a gente faça uma oração, porque nós não temos o dever de começar o estudo da palavra do Senhor sem antes pedir permissão a Ele, para que a gente venha a entender. Então, feche seus olhos aí e vamos orar. Querido Pai Celestial, mais uma vez estamos felizes porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprender um pouquinho mais da Tua palavra. Neste santo dia. Obrigado por isso, Pai. Neste momento, nós viemos aqui clamar ao Senhor em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre cada um de nós, para que nós venhamos entender, compreender e começar a praticar os Teus ensinamentos. Amém. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos na lição 7 do terceiro trimestre. Nós estamos estudando sobre o livro de Efésios. E hoje a gente vai entrar aqui no capítulo 4, né? O capítulo 4, verso 11 e verso 12, que diz assim: a palavra do Senhor diz o seguinte: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, verso 11 e o verso 12. Tá? E é sobre esse assunto que a gente vai estudar e aprender um pouquinho mais, né? Nós estamos falando sobre, qual é o título aqui? É o corpo unificado de Cristo. O que significa isso, Paulo, professores? O corpo unificado de Cristo. Então, a lição que está falando sobre Efésios, né, não poderia deixar de abordar esse tema que estão presentes nas cartas de Paulo. Ele fala isso para os Coríntios, ele começa a dizer isso ali para os Gálatas também um pouquinho, né? E no livro aí de Efésios ele também aborda esse tema, que é o corpo de Cristo. O que é um corpo? Um corpo é um ser, né? Unido, composto de várias coisas, né? Então, num corpo tem ouvido, num corpo tem orelha, em um corpo tem pé. Existem órgãos internos, existem órgãos externos, existem órgãos que, se esse órgão parar de funcionar, arrebenta o corpo. Existem órgãos que, se parar de funcionar, causa muita dor no corpo, mas não deixa de ter o funcionamento. Então, existem órgãos com grau de importância maior, outros com grau de importância menor, mas todos fazem parte de um mesmo corpo e contribuem para que seja um corpo perfeito e saudável, né? Então é assim, aí o apóstolo Paulo vai comparar a igreja do Senhor com um corpo, com um rosto. A diferença é a seguinte, é que quem é que estabelece quais são as funções de cada um dentro desse corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo? Quem é que estabelece? Aí ele está dizendo no verso para memorizar aí. Ele quem? Esse ele aí está com N maiúsculo ou minúsculo? Com N maiúsculo. Porque ele quem? Falando de Deus, Ele, o Senhor, o Espírito Santo. É Ele quem estabelece, Ele é quem dá as funções para cada um. Né? E aí ele vai até questionar, né? Não sei se é nessa carta ou em outra, ele vai fazer um questionamento, né? Em outra carta. Ele vai dizer assim, olha, imagina se a orelha começasse a reclamar que é orelha, porque era orelha e não pé. Imagina, haveria um colapso no corpo, né? Um reclamando do outro. Então a gente precisa entender que quem concede os dons espirituais, primeiro, não é dom da pessoa, é dom do Espírito. Quem concede os dons espirituais é o Espírito Santo, e ele dá conforme a vontade dele, certo? Ele tem um querer, e ele é quem vai dar o dom.
Esse dom tem que ser usado para unificar e para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então ali a gente já, só nessa frase aí, ó, só nesse tema, a gente já teria muito menos briga dentro da igreja, né? A briga já, assim, eu acho que uns 80, 90% das brigas que existem na igreja estão relacionadas a isso. A pessoa não entender quem é que coloca as coisas no seu devido lugar. É o Espírito Santo que faz, que encaixa as coisas, né? Bom, pessoal, a gente teve que dar uma paradinha aqui no vídeo porque chegou mais membros, né, aqui da nossa classe e a gente teve que ajeitar aqui a nossa mesa pequena, mas Deus é maior e deu tudo certo. Sim, senhor Elias? Não, pegando o comentário dele, eu queria só dizer que na reclamação de dono, né? Aí eu colocaria, imagine se tivesse só um tecladista, todo mundo tecladista, quem ia cantar? Então, os dons são diversificados na igreja a propósito. Dentro da igreja. Que era quando o Espírito Santo desceu, que espalhou os dons, né, foi até especificado, né, lá na passagem do Atos. Né? Foi para quê? Pastores, apóstolos, evangelistas, vai outro? São 4. Evangelista, Pastores, apóstolos, evangelistas e mestres. Né? Então nós vimos aí, como o Paulo estava falando, que a igreja foi comparada a um corpo. Né? Como o Paulo expandiu ali o corpo, os membros do corpo, né? Nós não sabemos dizer todos os nomes dos membros, né? Assim é a igreja, porque o corpo é formado de membros. É que nem o próprio Paulo falou, né? Parece que foi o próprio Paulo, que não, foi da Ezequiel 37, que o corpo junta os membros, nervos e veias e sangue e pele, cada um tem seu membro, cada um tem seu local. Então a igreja também é a mesma coisa. Se falhar um membro, ela se sente manca, porque aquele membro, ele olha para si, não se valoriza a si próprio, dizendo, não, eu não tenho, se eu faltar, eu não vou nem achar falta. É pensamento mundano, porque se faltou, a gente logo bate a tecla e sabe que faltou uma pessoa e tem que ir atrás, ver o que foi que aconteceu. De se está bem, alguma coisa, porque faz falta. Se nós machucamos o dedo, quanto mesmo, machuquei a mão, passei muitas horas, até o metade do rins, passei muitas horas, né? Porque isso aqui dolorido, só essa parte dolorida, mas transformou toda. Né? Quase que eu só trabalhava com essa, mas Só um minutinho. Então, como eu dizendo, o corpo é isso, é uma união, mãos são juntas. Dessa unificação que a lição está falando. Nós temos que ser unidos, porque nós unidos nós temos mais capacidade de fazer o melhor. A unidade, como é feita essa lição, quando ela fala dessa unidade do corpo, nós somos diferentes. Somos. O Paulo olha o tamanho do Paulo, olha o seu tamanho, nós somos diferentes, nós temos nossas personalidades diferentes, a nossa forma de pensar é diferente. Mas quando trata da unidade espiritual, do Espírito, na missão, na obra, é igual juntos, trabalharmos juntos para a missão de Deus. É por isso que Deus concede o dom, para a unificação da igreja, para a glória dele, não para a nossa. Então, a unidade da igreja é importante na missão de Deus, no trabalho de Deus. Se ele vai fazer, vou fazer isso, todo mundo junto. Todo mundo junto, com os pensamentos, todos voltados para a missão. Aqui no vestuário, Peça um pouquinho. Aqui no vestuário, é muito importante, só esse vestuário aqui, ele abrange toda a lição, todo o tempo. Eu coloquei aqui, resumidamente, como servir. Os dons foram dados para servir. Único e exclusivamente para servir. E com esse servir, você supre toda a vontade de Deus, quando ele diz, ide, supre tudo. E a outra coisa também, o título geral, o corpo unificado de Cristo, dá a ideia de unir. Aí Cristo veio nas lições anteriores, que a gente viu, que ele une verticalmente e horizontalmente. Interessante isso. E aí a gente vai pegar o exemplo de Cristo no céu, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Ele fez o concílio, chamou a Trindade e ali discutiu para um bom resultado, né? Que somos nós.
Eu gostaria só de fazer uma revisão aqui, nessa parte aqui do nosso evento para memorizar, dirigida ali ao pessoal que está nos internautas aí, porque certamente você já deve ter ouvido alguém falar uma palavra para você, eu já ouvi muito isso, né? Existe até um grupo de pessoas que ensina esse tipo de prática, que não existe pastor, não foi deixado pastor, né? Isso foi invenção do homem. O Espírito Santo, como o irmão Paulo falou aqui, ele distribui vários dons, existem vários dons, né? Mas o capítulo 4 de Efésios, né? Aqui dentro desse verso 11, 12, ele relata algum desses dons, né? Que foi o próprio Senhor que designou, ninguém criou, foi o Senhor mesmo que designou esses dons, ou seja, esses cargos, né? E qual é esses cargos, né? Primeiro ali é apóstolo, outro para profetas, né? Então ele deixou apóstolo, ele deixou profetas, ele deixou evangelista, que é aquele que trabalha prática do evangelho, né? Do evangelho. Na verdade, todos trabalham em prol de levar o evangelho ao conhecimento das pessoas, mas ele deixou evangelistas, né? Ele deixou pastores, segundo o texto bíblico, e mestres, tá? E mestres. O que significa isso aqui? Significa que o Senhor que concedeu esses cargos, tá? É claro que a gente entende e sabe que existem pessoas que usurpam esses cargos para fazer coisas diferentes do que o Senhor quer e deseja. A gente sabe disso. Mas esses dons, eles veio do Senhor, foi o Senhor que estabeleceu, tá? E Ele dá esses dons a quem Ele acha que tem que receber, tá? A quem Ele quer. Então, não é homem, não é coisa que o homem criou, o próprio Senhor que estabeleceu. Tá? Nós devemos lembrar de uma coisa: a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela mesmo diz que ela é a palavra de Deus, e ela é verdadeira, ela é a verdade. Então, tudo que está nesse livro escrito, não foi escrito por vontade humana. O próprio livro fala, porque nunca jamais, nada foi inspirado por homem, mas tudo pela vontade de Deus. Tá? Então eu queria esclarecer isso para você. Se ainda existe na sua cabeça essas dúvidas, tá? Leia Efésios capítulo 4, a partir ali do verso 11, verso 12, que você vai entender que o próprio Senhor estabeleceu esses cargos e esses dons. Interessante quando você fala dessa unidade aqui, é bom para entender isso. Unidade não significa uniformidade, certo? A Bíblia, ela traz aqui, Paulo a Bíblia menciona outros, né? Mas aqui eu saquei dois, que Paulo teve dois desacordos. Um com Barnabé e outro com João Marcos. Quer dizer que eles não eram unificados, eles eram unidos. E a Bíblia fala assim, isso, essa união, ela é para um propósito. Vamos lá. Nós temos na igreja cada pessoa que cuida de um departamento da igreja. Todos pensam da mesma maneira? Não. Pensam da mesma maneira quando tem um propósito. Por exemplo, a igreja ela tem que trabalhar para quê? Para a pregação do evangelho. Aí você que é da área da música, então a gente vai trabalhar para a pregação do evangelho. E cada um então na sua área vai trabalhar para que o evangelho seja pregado. Mas veja só, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parte da igreja, bom, eu não concordo com isso aqui, o outro eu concordo. Então vai haver uma divergência. E isso é unidade. Até porque, veja só, se todos fossem programados para aceitar a ideia de todos, não teria unidade. Seriam uniformes, né? Então daí, não, o senhor tem que aceitar assim. Ou, não, tem que ser dessa maneira. Certo? Aí seria uma ditadura. Deus não faz assim. Então veja, o apóstolo Paulo ele traz isso aqui, que mostra para a igreja o seguinte: cada um tem uma maneira de pensar, mas com um propósito. Esse propósito, que é o propósito da salvação em Cristo Jesus, para que a igreja não possa avançar, todos têm o mesmo pensamento. Aliás, tem uns que às vezes sai fora do ideal de Deus. Mas ele está fora do corpo, né? Fora a consequência é que ele está fora do corpo. Exatamente, porque no corpo é o seguinte, veja, a mão tem um propósito, o olho tem um propósito, o cérebro tem um propósito, mas cada um age diferente.
todo mundo age em prol do benefício Exatamente, do para corpo. quê? Para que funcione totalmente. Quem é que entra dentro do corpo para arrebentar lá e para causar dano? É um corpo estranho, Exatamente. não é? É um vírus, é uma bactéria, ele não faz parte do corpo. Ele vai causar divisão. Então, quem é que faz divisão dentro da igreja? Quem é que causa dissensão dentro da igreja? É alguém que não faz parte do corpo de Cristo. Porque É essa interessante, pessoa- Paulo, não cortando, é que, como o Edmar disse, para que isso não ocorra, deve ser colocado um propósito. Exatamente. Você coloca um propósito e foca naquilo. Aí, por exemplo, vou levantar uma casa, o exemplo da minha área, levantar a casa. Você é pedreiro? Aí você reboca? Então, seu momento não chegou ainda. Vai chegar lá. Então, primeiro vai aqui, o pedreiro que levanta a estrutura. Aí, embora. Chegou a hora de rebocar, sai de cena o da estrutura e entra o de acabamento. E cada um na sua área. Isso vai funcionar perfeitamente, sem conflito, sem crise. Por quê? Tem um foco cada um na sua vez. É assim, ó, se você pegar o apóstolo Paulo, quando ele disse as dissensões que ele teve, né? Por exemplo, com João Marcos, ele brigou com João Marcos ali, né? Ele não aceitou que João Marcos seguisse novamente, porque Até porque tinha decepcionado ele, né? esse cara aqui, ele Era garotinho. Ele é muito louco, ele Ele disse lá, eu não vou levar ele, eu não concordo que leve. Eu não concordo que leve. Aí vem Barnabé e fala, mas eu concordo que leve. Mas Paulo e Barnabé eram uma dupla. Né? Era uma dupla. E aí o que eles fazem? A Bíblia diz que a briga, a rixa foi tão forte que houve dissensão. Nesse momento, o propósito da pregação do Evangelho poderia ter acontecido o quê? Minado, indo por água abaixo. Só que como o foco deles não era a briga em si, era pregar o Evangelho, o que eles falaram? Então é o seguinte, você não concorda que ele vai, eu concordo que ele vai? Então você pega uma dupla e vai para lá, eu pego outra dupla e vou pra cá. E assim o Evangelho. Ao invés de ter uma dupla, passou a ter quantas duplas? Duas. Em prol do mesmo propósito. Mas é importante a visão do líder. No momento, o líder falou, você não serve agora. Mas depois chamou ele. Então, sim. Eu me lembro Paulo era muito estouradinho, ele era muito nervoso, ele tinha personalidade assim, muito forte. A Bíblia relata uma história de Paulo, que ele estava numa cidade, acho que inclusive é Éfeso mesmo, ele estava numa cidade e diz que de dia e de noite tinha uma menina possuída por um espírito maligno, né, que ficava no pé deles lá falando assim, esses são homens de Deus, esses são homens de Deus. E diz que foram dias, e era de dia e de noite no pé deles. E diz que ele se enraiveceu e não aguentou e falou, sai espírito ruim. Quando o espírito ruim saiu, os escravos, ela era escrava, né? Os senhores daquela menina, fez um motim, pegou Paulo, apedrejou e ele ficou como morto para fora da cidade. Ou seja, não era a hora dele fazer isso, mas ele não aguentava, ele tinha o sangue esquentado, não era a hora dele expulsar aquele demônio ali. Ele tinha mais tempo para pregar o evangelho, para ganhar mais pessoas. Mas ele não aguentou, né? Ele tinha esse temperamento assim, mais explosivo. É importante que você fale sobre isso. Cada Nosso temperamento. Cada movimento tem um líder, tem que ter um líder. Esse líder tem que ter a visão da unidade. É importante, eu me lembro aqui muito do pastor Primo. O pastor Primo ele tinha uma filosofia que foi o seguinte: olha, alguém trazia alguma proposta para a comissão, para uma programação, e não sei se vocês lembram, ele fazia a seguinte pergunta: para que propósito? Que propósito é isso aí? Para que? Até onde vai chegar? Por quê? Porque o pastor Primo ele é evangelista, então ele tem uma visão mais além. Então, qual é o propósito disso aí? Me explique o propósito. Eu acho que se a igreja hoje fizesse tudo isso aqui, esse propósito, eu acredito que tudo seria muito bem caminhado. Mas às vezes acontece algo que não tem propósito nenhum. Peraí, acontece isso, mas afinal de contas, que lição tiramos? Bom, mas não aprendeu nada. Então, por que ele já está? Você entendeu? Então, todas essas coisas. Só lembrando que Ela tem um propósito, ela tem que ter, primeiramente, a unificação. Que é a unidade dos irmãos. Porque eu me lembro muito bem que eu fiz muito evangelismo. Eu focava ali, olha, vai acontecer daqui com 6 meses de evangelismo, eu já começava anunciando a igreja, já começava, vou precisar da igreja, vou precisar da igreja, vou precisar. Mas todo culto era isso. Vou precisar da igreja, isso se tornava música no ouvido dos irmãos. Então eu chegava perto, eu reunia a igreja.
diga, todo departamento da igreja eu vou precisar. Aí reunião de diretor, quando fala reunião da igreja, reunião de diretor estudinho. Aí ia conversar com ele direitinho, você vai apoiar, ou se não for apoiar, substituir o teu vice, vai estar comigo, porque eu vou precisar. Então, assim nós começamos a trabalhar. Depois de estar tudo de acordo, aí sim, aí eu ia reunir ele para dizer, olha, eu vou precisar, chefe de diácono, vou precisar de tantos diáconos, para que uma reunião de dificuldade a gente precisa de guarda, né? Ficar guardando para o amigo não entrar e vir vacalhar. Aí, preciso de tantos diáconos para ficar redor. Música, eu vou precisar de tantos músicos para ficar na frente, lá para o curso, de precisar da equipe de músicos. Aí eles iam se virar para lá. E assim ia pedindo de um a outro. Aí chegava das cadeiras, para arrumar, tal hora eu quero arrumar de igreja. Quando eu chegava, quero já tudo prontinho. Chegava lá, quem ia ornamentar na metade, chegava tudo bonitinho. Então, uma união. E quando acontecia, que chegava, eu digo, gente, às vezes eu estava morto de cansado, não tinha disposição nem para comigo. Aí, antes, o que o senhor fazia? orava. Colocava na planilha. Fazia um projeto, planejamento, e é só executar. Aí o final que acontecia? Era festa. Era 30, 40 mil batizados. E assim, a gente precisa lembrar que o Espírito Santo, quando, por exemplo, a igreja de Antioquia estava reunida, né? Ali a Bíblia diz que houve uma migração ali, o centro evangélico era em Jerusalém, mas muita perseguição existiu ali, e agora o centro evangélico foi para Antioquia. Ali estavam os principais líderes da igreja, e eles começaram a orar. A igreja bombando assim no seu sentido literal, pregando evangelho para muita gente sendo convertida, muita gente vindo, muita gente ofertando, doando, a igreja no seu ápice. E o que os líderes da igreja estavam fazendo naquele momento? Orando e jejuando. Eles não tinham problema. Era um sucesso, né? Aparentemente não tinha, mas eles estavam fazendo essa porque eles entendiam que quanto mais avançava, mais eles tinham um inimigo furioso. Mas o jejum ele tem essa coisa, a gente quer o jejum, a gente quer fazer do jejum um instrumento para ter as coisas pessoais, e não é, o jejum não é feito para isso, o jejum é feito para expulsar o diabo mesmo, para colocar o diabo para correr. O próprio Jesus fala, né, que uma coisa busca outra. Eles empenhados se sentiram frágil. Opa, tem que buscar mais. Então, isso significa que se você não dedicar na igreja, você vai esfriar. Também. Se você não sair fora da convivência, você está ali, por exemplo, quando você é escalado para pregar, o que você vai fazer? Me preparar. Sim. E quando você se prepara, automaticamente, o que você vai fazer? Santificando. Então, quando a gente se envolve, por Deus é sábio, Deus é muito sábio. Então, assim, eles colocou estavam nós na causa. Sim. Para o nosso bem. Sim, para o nosso bem. Eles estavam ali jejuando e orando. Aí a Bíblia fala assim: o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a pregação do Evangelho. Quem é que separou? O Espírito Santo. E os outros? O que os outros ficaram fazendo? Edificando o corpo. Porque quem é que cuidava das pessoas que estavam chegando? Quem é que cuidava das pessoas que estavam chegando? Então, cada um tem o seu papel. Uns que vão evangelizar, outros que vão cuidar dos que serão tragos. O problema da nossa igreja laodiceana é que o cara é morno. Nós somos mornos, a gente senta na igreja, quer papar o sermão. Se eu achar que o sermão não é bom, eu dou a reclamar, reclamo, brigo, faço alguma coisa. Sai falando do pregador, ou se eu não achar que não é bom, eu converso com o fulano de lá, atrapalho ele ainda, né? E a gente fica ali naquela mornidão, achando que não tem algo para me fazer dentro da igreja. E tem algo para me fazer. Deus me chamou para fazer algo específico. Ou é para pregar o evangelho, ou é para cuidar de quem entrou, de quem está assistindo. O segundo passo disso aqui, nós estamos no capítulo 4 aqui de Efésios, né? E é um capítulo assim, ele é extremamente importante para a gente hoje. Né? E o apóstolo Paulo ele trata aqui bem nos pormenores aqui como é que a igreja avança. Então, para ter essa unidade, o apóstolo Paulo ele destaca aqui 2 frutos do Espírito: longanimidade e
Não. É mansidão. Mansidão. e longanimidade. Mansidão. Olha, o que é ter mansidão? Hoje eu vi o pastor, é a coisa mais difícil para nós ter na vida é mansidão. Hoje eu vi o pastor, Não sei bem. de várias décadas lá nesse tempo, ele falou assim que ser manso, mansidão, não é ter sangue de barata. Não. Isso não é ter sangue de barata. Não, é verdade. O que é mansidão? Você tem que ter uma noção daquilo que você está cuidando, porque acontece isso, nem todas as pessoas têm o mesmo comportamento. Nem todas. Veja que, olha, por exemplo, Jesus. Quando Jesus ele esteve lá no templo, que ele viu ali os cambistas, né, aquelas pessoas, interessante que eram o pessoal ligado ao templo, né, fazendo aquela troquia, e aquilo ali fazia com que o templo ficasse mais rico, e os sacerdotes ganhavam mais dinheiro. Qual foi a reação de Jesus? Ele foi manso? Não, na verdade, irmã, você sabe que nós, seres humanos, somos dotados de personalidades. E quais são as personalidades que a psicologia conseguiu definir? É o fleumático, o melancólico, o colérico e o sanguíneo, certo? É errado ser colérico? Mas de maneira alguma. É uma personalidade. É errado ser sanguíneo, é uma personalidade. O problema é que quando eu deixo esses traços da minha personalidade, dá vazão ao que está de errado no meu coração. Esse é o problema. Mas Jesus, por exemplo, Jesus, ele tinha todas essas personalidades em um ser só. Jesus era um ser melancólico quando ele estava ali sozinho, clamando a Deus, buscando. Ele era fleumático quando ele acalmava as pessoas e transmitia paz para quem estava perto dele. Ele era sanguíneo quando era necessário. Fala para os fariseus, seus hipócritas, sepulcros caiados, isso é temperamento de sanguíneo, que não tolera bala na cara ali. E ele foi colérico quando ele se levantou 2 vezes no templo, no começo do ministério dele e no final do ministério dele. Havia uma atitude de um colérico, ele levanta e toma uma atitude. Então não é errado ter diversas personalidades. Qual é o nosso problema? O nosso problema é o egoísmo. Deixar partir para particular. É pessoal, né? Pessoal. Exato. Interessante, que veja só. Apreciação. Quando Jesus ele toma essa iniciativa de fazer ali uma cordoalha, diz a Bíblia, né? E ele expulsar, você sabe que ali houve uma conversão. Foi de Nicodemos. Você sabia, irmão White, ela comenta e fala que Nicodemos ele viu ele viu e ele ficou tão encabulado que ele falou: uma pessoa tão jovem. E ninguém tem algo de especial. Porque a maneira que Jesus agiu, ele agiu dentro do que um cristão ele pode fazer. Então, veja só, esses 2 pontos são interessantes. Interessante que ele usou autoridade divina. Exato. Interessante que o apóstolo Paulo ele avança mais um pouco e ele fala assim: para você ter mansidão, você tem que suportar. Ter humildade. Você tem que suportar. Como é que é suportar? Como é que é suportar? Por exemplo, você conhece a igreja. Olha, eu já sofri muito com a igreja. Aqui tá minha esposa, ela está aqui e ela pode. Eu já cheguei em casa assim, de ficar em casa chateado e falar: gente, como é que a igreja. Só que eu aprendi. E hoje o pastor de Valle funciona. Quantas vezes você entra, às vezes, no corredor da igreja e passa um ancião da igreja, você correndo, às vezes ele está apressado em alguma coisa, e daí ele não te cumprimenta. E você fala assim: mas é o ancião da igreja, não me cumprimentou? Tudo bem, beleza, tá. Ele falou comigo, eu não falo com ele. Exato. Então, veja só, quando a gente deixa passar para esse lado, aonde é que você vai chegar? Então, você tem que aprender a suportar. Então, hoje eu aprendi uma coisa na igreja, muito simples. Então eu sei, por exemplo, tem pessoas na igreja que você chega, abraça, troca, conversa, você diz aquilo que tem no seu coração, você tem uma intimidade. Tem outras pessoas que você fala: feliz sábado, tudo bem? E tem alguns que às vezes me tchauzinho de longe. Então eu aprendi isso daqui. Quem era mais chegado de Jesus? Os três. Só que todos eram igual, mas os 3 eram mais chegados. Sabe quem era mais chegado? Irmão Jesus, ele ficou mais perto. Então, veja só, quando nós aprendemos isso daqui, você entendeu? Você vai aprender a suportar. Por exemplo, o irmão tal, eu não posso contar para ele a minha intimidade. Eu não vou contar para ele.
Você O irmão tal, eu só posso você falar não com tem ele. intimidade com ele, você não vai na casa dele, você Você não tá me conhece entendendo? ele, você não almoça com ele, você não abre a geladeira dele, Você você tá não me é amigo entendendo? dele. Você não tem Você confiança. não Mas tem às vezes, confiança. irmão, até conhece, e É, por isso mesmo conta, não, porque não, sabe o não. problema da Aonde é a língua, né? Aí você não vai contar. Mas aí eu tenho que conhecer, né? E aí você ser um ânimo com o irmão. Né? E você sabe o mais importante? Que o apóstolo Paulo, eu que senti no início da sua carreira, ele teve ali boas divergências, mas depois ele aprendeu a conviver com isso daqui. O apóstolo Paulo foi, até porque para escrever e dizer, olha, sejam meus imitadores, meu amigo camarada, mas falou, entendeu? Ainda dentro desse assunto do capítulo 4, eu estou vendo que você quer relatar alguma coisa. Fica à vontade. Eu quero falar aqui que eu estava na lição, antes disso da lição, que essa mansidão, suportar os outros é um estilo de vida. Você tem que ter um estilo de vida para você suportar uns aos outros. Sim. E essa humildade, você ser humilde, é você não ter uma mansidão, ter uma exaltação própria de você. Eu sempre falo que eu tenho que me resignar, me esconder para eu poder suportar. Mas se eu tenho um estilo de vida meu, tudo bem, não tem problema, talvez ele estava com problema, sabe? Então a gente ser humilde é suportar. E essa aí é uma coisa de a ética cristã. Nós precisamos ter essa ética de respeitar o direito do outro. Sim. E isso é um estilo de vida que a gente precisa aprender através de Jesus Cristo, como Paulo exorta pra gente. Eu aprendi uma coisa interessante. Ele não leva pro lado pessoal. O irmão passou e não cumprimentou, ou fechou a cara, o que ele pensa? Rapaz, esse cara dentro de casa hoje deu ruim, alguma coisa. A mulher deve ter feito com ele a mesma coisa que a irmã Ana faz com o irmão cheio de colhazão. E assim, aí você olha com olhar de misericórdia e não com olhar de raiva, né? O irmão foi áspero comigo. Você não sabe o que o irmão tá passando, meu amigo. Isso é longanimidade. É interessante que quando a pessoa fica estafada assim, é sobrecarga. Sim. E deve ser analisado isso. O irmão de Mar falou que sofreu muito na igreja, esse longo tempo. Eu também passei por vários maus bocados. Mas olha só, quando a gente procura esse lado, a gente está errando. O erro está em nós. Porque essa sobrecarga causa esse estafa. Quando a gente delega, a gente é o líder e delega, as coisas fluem. Mas você quer carregar a igreja nas costas sozinho? Você vai estafar. Você vai ficar nervoso. Depois de Chega em casa, espanta a mulher. Chega na igreja, mata o irmão. Ele era tão, fala por mim, ele era tão que quando ele ia reunir uma comissão da igreja, né? Ele ia tão armado com o assunto que ele levava um monte de livro e revista. Aí hoje ele fala, não precisava você fazer isso. Ele estava tão se protegendo, ele estava tão acuado, tão se protegendo, que ele queria, então a gente precisa desse cuidado, essa visão, né? Não, mas eu falava assim, eu pensava assim, ó. Eu falo uma coisa, o mundo duvida. Falei, não, se quiser brigar, vai brigar com a Maria. Tá aqui, ó. Ele não vai, tá aqui, ó. Pô, eu só tô repassando. É interessante. Porque o pessoal lá. É interessante. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, mas Elias, como é que tu suporta tanta dificuldade, tanta barreira e tu não fala nada, a gente vê tu sorrindo, tu cantando. E aí eu fico observando as pessoas. Tem gente também que chega e me condena e fala, você é mole, você não faz isso, você não age. Só que eu mesmo sei como é que eu tenho que fazer isso. Eu paro e penso, como que Cristo faria no meu lugar? Como é que ele iria reagir? Então a gente tem que, antes de fazer asneira, besteira, pare e pense, o que Jesus faria no meu lugar? Jesus manda a gente ter amor por um inimigo, manda a gente tratar bem, orar por ele. Então é isso que eu estou fazendo nas minhas dificuldades e não soltando a raiva dentro de mim, não. A raiva eu deixo quieto e me entrego a Jesus. Tento fazer o que a Bíblia me manda, o que Jesus me manda. Ser paciente, cortês, bondoso e leal. Só isso. Eu acho que o ponto que a gente precisa aprender, depois de 30 anos trabalhando nessa igreja, eu cheguei assim, à seguinte conclusão. A minha liberdade termina quando a do outro começa. Se nós fizermos essa filosofia, a igreja ela avança. Certo? E todo mundo vai ter proposta. E sim vai ser a proposta da pregação do Evangelho. Agora,
nós precisamos, eu acho que nos dias em que nós estamos vivendo, né, eu até já cheguei a comentar com algumas pessoas que hoje está muito difícil você liderar a igreja, está muito difícil, não está fácil. Não é mais que antigamente havia mais uma irmandade, havia mais reconhecimento, agora assim, as coisas, eu já participei de comissão de igreja, e a hora que terminou a comissão da igreja, a pessoa chegou e falou assim, olha, eu vou abrir um processo contra você por causa disso, disso, disso. Tudo bem. Porque nós tratamos em comissão da igreja, algo que foi assim, olha, foi terrível. Eu acho que por ter passado por tudo isso, né, foi que às vezes me faz pensar dessa maneira, mas não está fácil hoje liderar o povo. Hoje o povo tem essa filosofia, eu sou sincero. Voltando ao que eu penso, voltando para a nossa lição aqui, voltando para a nossa lição aqui, o unidos, né? Unidos não só união em apoio à igreja, ao corpo, esse corpo. Né? Então, existem 7 elementos que eles têm que ser praticados. Né? Eles têm que ser praticados para um bom desenvolvimento da igreja, do corpo de Cristo. Né? Um só corpo. Isso mesmo. Um deles ele é composto de 7 elementos. Um deles é o quê? Corpo, que é a igreja. Um só corpo, que é a igreja. Né? Isso. Um só corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Isso. Um só espírito. Então você tem que ter um espírito, né, naquilo que você está fazendo. E essa questão de um só espírito, Marco, tipo assim, se a igreja está tendo muita contenda, é porque o mesmo espírito não está guiando. Não, isso mesmo. Então, você pode ser levado por 2 lados também. Então, um só Espírito significa um só pensamento e significa também o Espírito Santo. Isso. Um só espírito, todo o mesmo propósito. No segundo é um só corpo. Isso. Um só corpo, quer dizer, todo mundo unido. O terceiro, uma só esperança. Isso nos mostra que nós temos que ter esperança no que nós buscamos, que é o quê? Como é que diz? O compartilhamento perfeito desse evangelho. O final de tudo isso, a coroa, A recompensa. A esperança. E nós temos que ter essa esperança. Se nós não tivermos essa esperança, nós não seremos um corpo, digamos assim, uma igreja saudável, né? Com um propósito limpo. Tem que ter esperança. Outro assunto também importante aqui. um só Senhor. Um só Senhor, Cristo Jesus, ele deve ser o nosso único Senhor. Né? Nós temos que ter essa esperança. Uma só fé, isso é muito importante também. A gente temos que ter uma só fé. Não é, eu tenho uma fé em tal ponto, o irmão Paulo tem fé em tal ponto. Nós temos que ter uma única fé. É Jesus. Uma única fé. Também nós temos aqui outra parte, né? Um só batismo. Essa questão aqui, ela é discutível. Porque tem pessoas que quando vê, e critica a nossa igreja ainda, quando vê a igreja rebatizando alguém, apresenta essa versão aqui, né, reclamando, tá vendo, a Bíblia fala que tem que ter só um só batismo. Esse é o desejo de Deus. Falando nessa parte aí, irmão, esse é o desejo de Deus, irmão. É que você batize só uma vez e não sai mais. Essa parte do só batismo, nós tivemos aqui na década de 1985, eu acho, 86, eu era solteiro na época, um senhor que chegou para a igreja. Esse chegou aqui para a igreja e ele era da igreja Congregação do Santo Brasil. Ele chegou para a igreja, um senhor muito austero, um camarada. Aí nós temos estudo, ele terminou o estudo, agora não batiza. Eu falei, não, eu já fui batizado? Não, peraí. Aí ele perguntou essa passagem, aqui a Bíblia fala um só batismo. Mas é ignorância do próprio português. Claro. Não vou nem falar do grego. Ela está dizendo que há um batismo específico. Um batismo específico. Do mesmo jeito que existe só um Senhor, né? Agora interessante que quando ela fala sobre essas partes tão importantes aqui, ela fala que precisa ter um vínculo. Que vínculo é esse? O vínculo da paz. Eu vi o pastor Luiz explicando isso aqui, ele falou assim que vínculo, tem lá a palavra lá no grego que significa algemas. Algemas. Ele até levou lá para o sacrifício de Isaac e falou assim, olha, Isaac quando foi sacrificado, ele estava algemado. Isso, quando ele estava algemado, ele estava dizendo o seguinte, olha, eu me coloco à disposição.
eu estou junto, olha, eu aceito. Então, tudo isso aqui, ó, para ter um só Senhor, um só batismo, uma só fé, precisa ter um vínculo. O que é esse vínculo? Todos algemados em um só vínculo, que é o vínculo da paz, que é essa unidade. Tipo, olha, eu aceito, eu me coloco à disposição e nós somos todos um só corpo, então vamos trabalhar juntos. Me diz uma coisa aqui, o cativeiro. me fala uma coisa aqui. O que o batismo ele significa o quê? O que ele representa, o batismo? Ele representa, primeiro, às vezes a pessoa pensa que a água do batismo, ela tem ali um certo... É um poder, né? Ela não tem poder. Tem um espírito. Primeiro, o batismo, ele é público. É o primeiro ponto dele. É diante de algumas testemunhas. Olha, eu aceito a salvação em Cristo. Primeiro ponto. Segundo, quando ele é imergido na água, simboliza que ele está morrendo para a velha vida, e quando ele sai da água, ele está emergindo, ele está ressuscitando para uma nova vida. Esse é o ponto. É morrendo, deixando para trás a vida velha. Então, talvez você está me assistindo aí, você deve ensinar ou aprender com essa questão do batismo, né? É um só batismo, e aí se eu me desviar, se eu voltar, eu não preciso mais batizar. O batismo, você está deixando para trás a velha vida. Está morrendo o velho homem, nascendo um novo homem em Cristo. O batismo representa isso. Tá? Então, eu não posso estar hoje aqui na igreja, fui batizado, estou aqui na igreja, eu saio da igreja e desvio, vou lá matar, vou lá roubar, vou lá adulterar, entende? E aí eu volto, não, vou só voltar para a igreja, porque eu já fui batizado, entende? Então está errado, eu não estou morrendo com o mundo, eu estou entrando com o mundo junto, entende? Então, se o batismo ele te liberta da vida passada, se você chegar a escorregar, vacilar, você voltar, reconhecer que errou, pedir perdão a Deus, você tem que ser batizado. Entende? É um novo compromisso. É um novo compromisso. Né? Então, aquelas coisas velhas que você começou a praticar novamente, elas ficaram para trás. E elas só ficam para trás através do batismo. Quando Moisés chegou e o povo estava adorando o bezerro de ouro, ele chegou caçado no bezerro de ouro. O que ele fez com elas? Quebrou. Vocês quebraram a aliança com Deus, e Deus está quebrando a aliança com vocês. O que ele teve que fazer de novo? Subir no monte e pegar outras tábuas. Então, ou seja, a aliança foi quebrada, tem que ser refeita. Isso. O Paulo, outro ponto importante que a lição fala aqui, eu quero destacar, ele fala sobre suportar e esforçar. Né? Também no capítulo 3. No capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 4, quando ele fala sobre unidade da fé. Então, para você se unir no só corpo, para você se unir no só fé, para você ser um corpo, então você precisa ser o quê? Você precisa de esforçar e suportar. O que é isso? Suportar, nós já falamos. O que é esforçar? Se empenhar, né? Continuar. Se empenhar. Você já viu que tem pessoas que falam assim, a igreja está apática, eu também vou sentar, vou ficar tranquilo. Ele não está se esforçando. Então, você suportar é você suportar a igreja. Depois você esforçar é você animar a igreja. A igreja precisa ter um evangelista. A igreja precisa ter um diretor de jovens, porque vai trabalhar com jovens. A igreja precisa ter um promotor da escola sabatina, porque é ele que vai esforçar para que a igreja avance. A igreja precisa de um pastor. Interessante que quando aqui fala sobre pastor, hoje eu vi o pastor Olivares falando sobre isso aqui, ele falou assim, olha, esses três elementos aqui que a Bíblia menciona, que é apóstolos, profetas e pastores, ele fala assim, por exemplo, o que o profeta faz na igreja? Ele apresenta a igreja, ele apresenta a palavra à igreja, entendeu? O que o apóstolo faz na igreja? O grande pregador. Sabe aquelas pessoas que conhecem muito bem? É ele. O que um pastor faz na igreja? O pastor é aquele que pastoreia. Olha, eu aprendi uma coisa em pequeno grupo, talvez que eu nunca me esqueci, e é muito aplicável ao que nós estamos estudando essa manhã, é o seguinte, você sabe por que o pequeno grupo ele funciona bem? Você sabe por quê? Você sabe por que o pequeno grupo é forte? Porque as pessoas sentam em círculo e um olha dentro do olho do outro. Na igreja, você senta na igreja e olha na nuca da pessoa que está na sua frente. Você só pode conhecer uma pessoa que está acontecendo com a vida dela quando você olha no olho dela. Se você levanta a mão e encontra com a amigo, você olha no olho dele e você fala assim, meu amigo, o que aconteceu com você? Você está diferente. Você já conhece ele, já. Conhece ele. Agora, se você vê ele pelas costas, você não vai ter nenhum interesse.
Você está me entendendo? Então, veja só, esse promotor, esse pastor, é isso daí. Então, tem pessoas que pastoreiam muito bem a igreja. Não estou dizendo de pastor, título, não. Aqui, Função dada pelo o Espírito. apóstolo Paulo, quando ele fala sobre pastor, é aquele que pastoreia. Por exemplo, olha, tem alguém na igreja que precisa de uma visita. Olha, tem alguém na igreja que precisa de algo. Olha, tem alguém na igreja. Então, aquela pessoa que tem uma visão unilateral. Então, isso é o pastor que hoje está precisando de mais na igreja. Não está falando de pastor usurpador da palavra desse nome. Irmão, hoje a gente chega na igreja, senta, mas você não está nem aí por aqui que está acontecendo com seu irmão. Você adora, volta para casa e aquele que foi da igreja decepcionado, às vezes com o estômago roncando, às vezes com um problema grave, e você volta para casa e diz: eu adorei a Deus. Você adorou mesmo? A pessoa senta bem do lado, não diz nem. Você está entendendo como é que é? Muitas das vezes, Isso não precisa nem você perguntar. Se você prestar atenção no seu irmão, você vai perceber que tem alguma coisa errada. Esse eu acho que é o maior propósito da igreja hoje. Irmãos, nos céus todos vão viver juntos e unidos. Então isso precisa ser o quê? O céu precisa começar aqui. Então esse é antegozo, vai acontecer onde? Na igreja. Agora, nem todos são pastores. Nem todos. Isso é fato. Aqui falou que um é pastor, outro é apóstolo e outro é profeta. Então, cada um cuidando na sua área. Entendeu? É interessante isso daqui, que eu acho que quando o apóstolo Paulo traz isso aqui, e nesse último propósito, esse vínculo da paz, se a igreja ela chegasse hoje, aquilo que o apóstolo Paulo pretendia que a igreja chegasse, meu amigo, Jesus já teria voltado muito tempo. Verdade. Você queria relatar um ponto aí da terça-feira? Não está continuando. Então, vamos finalizar, né? Pois é, meu amigo, minha amiga, você internauta aí, a gente quer agradecer você por mais essa oportunidade, né? E permitir que a gente entre aí dentro do seu lar, que a gente venha apresentar esse conhecimento da palavra de Deus a você também, tá? E a gente quer te agradecer por isso. Agradecer aqui os professores presentes, obrigado pela presença de vocês. E eu convido você para estar mais uma vez conosco no próximo sábado, tá? A partir aqui das 8 horas da manhã, tá? A gente inicia um novo estudo da palavra de Deus. Então, para a gente iniciar, eu peço que você feche seus olhos e vou pedir o irmão Edmar para fazer oração para nós. Meu Deus, Pai, nós somos gratos ao Senhor por ter o conhecimento da verdade. Apesar, Senhor, de que quando nós olhamos a luz do Evangelho e da lição que nós temos essa semana, às vezes fica um pouco aquém daquilo que o apóstolo Paulo ele queria para a igreja. Nos ajude, Senhor, a entender essas mensagens. Nos ajude, querido Pai, a termos esse vínculo com a paz, sabendo que não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu desejo, mas que um corpo unificado em Cristo Jesus, a igreja vai triunfar. Por isso que nós entregamos em duas mãos. E queremos essa manhã que o Senhor nos use para que a mensagem do Evangelho possa alcançar nossos filhos. Abençoe cada professor aqui e a mensagem da lição e também os seus fatos batidos nessa manhã por Jesus. Amém.